Olá, meus amigos. O meu boa tarde a todos, né? Ou bom dia, boa noite, boa madrugada, enfim. Não sei a que horas você vai estar vendo esse vídeo. Espero poder contribuir com a tua aprendizagem, espero poder te ajudar aí nessa empreitada. Dentro nessa aula nós vamos discutir um pouco sobre o relevo do continente europeu. Como também, dentro dessa temática, nós vamos pegar três pontos principais: relevo, clima e hidrografia. Vai ser o nosso ponto, a nossa meta nessa aula, é discutir esses três pontos. Na aula anterior, eu falei um pouco para vocês sobre a questão de alguns aspectos do continente, como a questão de população, área territorial, densidade demográfica, países, moeda que circula, né, dentro desse continente. Mas nessa aula vamos frisar esses três pontos: relevo, clima e hidrografia. Ao final dessa aula, eu já te convido a se inscrever no nosso canal. Aí abaixo vai ter aí o botãozinho onde você pode se inscrever. Você deixar o seu like, o seu comentário. Estou gravando esse vídeo aqui a partir de um programa que eu estou utilizando pela primeira vez aqui gravando diretamente a tela do computador. Gostaria que você avaliasse também isso, se fica legal, som, imagem, enfim. Você dê uma observada aí, deixe o seu comentário, porque a partir do seu comentário eu posso melhorar ou fazer alguma coisa diferente. Então, mas vamos lá, vamos deixar a conversa e vamos seguir a nossa aula. Quanto à questão, partindo aí do relevo. O relevo da Europa, nós vamos ver o seguinte: o relevo desse continente caracteriza, pessoal, principalmente por cordilheiras e extensas áreas de planícies, que vai percorrer aí alguns rios permanentes e que estes rios vão desaguar em áreas litorâneas. Olha só, esse relevo da Europa, gente, é bem diversificado. Ele é bem diversificado pelo seguinte, por ser um terreno de formação antiga e que predomina planícies, né? As planícies são as que predominam. Encontramos também planaltos nesse relevo, de baixas altitudes e cadeias montanhosas desgastadas. Esse desgastado aqui, com a questão essa ação do tempo, né? Porque depois vamos gravar até uma aula sobre essa questão, sobre o desgaste do relevo terrestre, mas é uma outra aula. E vamos ver dentro dessas montanhas aí a questão Cárpatos, Pirineus, Apeninos e Balcãs, né? Vamos ver também um litoral europeu que é muito recortado. É uma das características também, uma entre várias, né? Das características que vem facilitar aí a instalação de alguns portos navegáveis. Também podemos citar também como características a questão nesse relevo europeu, que é a presença de algumas cordilheiras. Essas cordilheiras, pessoal, encontram-se interligadas por sua principal formação aí, os Alpes europeus. Duas áreas montanhosas se estendem aí ao sul dos Alpes. Na direção do mar Mediterrâneo, vai ser constitui algumas cordilheiras menores, que contribuem na formação de algumas penínsulas. Na borda ocidental, os Alpeninos, né, constituem aí a estrutura. Veja só, vou repetir isso para vocês. Na borda ocidental, os Apeninos constituem a estrutura principal da Península Itálica, que aí contém alguns vulcões ativos. Por exemplo, podemos citar aí o Monte Etna, né, que fica aí na Sicília. A leste dos Alpes está aí, pessoal, a Cordilheiras de Cárpatos. Nas porções setentrionais do continente, vai se estender aí algumas cordilheiras de formações mais antigas, de formação mais antiga, como aí os Alpes escandinavos. Então, dentro dessa primeira tela, dá para a gente entender um pouco sobre esse relevo, essas principais características. Aí você pode dar uma pausa no teu vídeo e anotar isso que eu estou falando, porque esses slides, aqui eu estou colocando alguns tópicos, mas é bom você anotar algo a mais que eu estou comentando para você. Vai ter a descrição abaixo também do vídeo, onde você pode colher esses slides, a aula completa, né? Não deixe de dar uma passadinha no meu blog e lá você vai poder ter acesso a esses slides. Vamos para a próxima tela aqui. Vamos tentar aqui sobre a questão do clima, né, do continente europeu. Não sei se vai ficar alguma falha, porque, como eu já disse a você, é a primeira vez que estou usando esse programa.
aqui do computador, gravando diretamente a tela do computador. Então, veja só, gente, quanto ao clima do continente europeu, existe aí 7 tipos de climas na Europa. Nós vamos ter o temperado oceânico, temperado continental, mediterrâneo, subpolar, semiárido, frio continental e frio de altitude. Esses são os climas que nós vamos destacar agora, falar um pouco sobre eles. Vejam só, a gente pode ver que na maior parte do continente europeu predomina aí o clima temperado. Na maior parte, predomina esse clima temperado. No extremo norte, atua os climas frio e polar, marcados aí por temperaturas muito baixas, enquanto na porção sul as temperaturas são mais elevadas em razão do clima aí mediterrâneo. Então, também são algumas características. Os climas que atuam na porção oeste da Europa, geralmente aí são influenciados pelas massas de ar proveniente aí do Oceano Atlântico. Essa diversidade climática aí, gente, se reflete nas formações vegetais da Europa. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos poder, se você baixar aí os slides, você vai encontrar o mapa, né, onde apresenta aí esses climas, né? Cada uma delas. Vamos passar aqui essa tela para eu mostrar para você um pouco aqui, ó, com relação aos climas. Observe aqui na legenda que você vai poder ver o seguinte: o clima semiárido, onde ele vai, né, aparecer, o clima temperado aqui. Pela legenda você vai poder fazer toda uma leitura do mapa. O clima mediterrâneo, né, o clima frio, aqui envolve grande parte da Rússia, Suécia, Ucrânia, uma pequena parte da Romênia. O clima de alta montanha, você vai ver também aqui, claro que você sabe fazer uma leitura de um mapa. O clima polar vai estar aqui nas bordas, né? Veja só como é importante sabermos fazer a leitura de um mapa. Mas, por último, vamos ver o seguinte aqui. Vamos agora até dar uma migradazinha, uma passada aqui, com relação à hidrografia do continente europeu. Há vários rios na Europa, né? A gente já vem discutindo sobre isso, sendo que os mais importantes são Danúbio, Reno, Volga, Douro, né? Tibre, Tejo, né? Sena, Elba, e aí tem, eu não vou ficar lendo para você porque você já está vendo na tela. Mas olha só, a grande maioria dos rios da Europa, gente, são navegáveis e percorre a maior parte do continente europeu. Olha o mapa ao lado aqui, né? Você vai poder entender isso. Essas características são muito favoráveis à ocupação humana e ao desenvolvimento aí, gente, de atividades agropecuárias. Vejam só, na Europa Ocidental, destaca-se aí os rios que percorrem importantes áreas econômicas, como o Sena, na França, o Sena na França e o Ruhr, né, na Alemanha. O Sena na França e o Ruhr na Alemanha, constituindo aí planícies densamente povoadas, urbanizadas e industrializadas. Veja como é importante a presença da hidrografia em uma região. A língua quase que não desenrola a palavra. Veja só. Com relação também, na porção oriental do continente, pessoal, o que é que vai acontecer? Destaca-se aí o rio Volga, né, que fica na Rússia, que deságua no Mar Cáspio. Além dele, há o Don, também no território russo, e o rio Dnieper, ambos despejando aí suas águas no Mar Negro. Conectando aí as porções ocidental e oriental da Europa, estende-se também aí o rio Danúbio. Por atravessar, gente, aí o território de 9 países, antes de desaguar no Mar Negro, ele integra os países, olha só, europeus do leste e do oeste. Olha a importância desse rio, né? Olha a importância dessa hidrografia. O Danúbio aí, gente, ele é um dos rios, podemos até dizer assim, um dos mais importantes, porque ele vai ligar aí de leste, o leste e até o oeste, né? E tudo isso vai favorecer aí essa região. Repito, a hidrografia, a água
as águas dessas regiões, dessa região do continente europeu, vem facilitar todo o desenvolvimento, seja ele em vários aspectos, econômico, social, enfim, são vários. Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aí a mais um tópico, né, a mais um tema, e vamos falar um pouco sobre a questão da vegetação. O meu muito obrigado a você, espero te encontrar na próxima aula para dar continuidade a esses estudos. Até o próximo e se